Queridos irmãos, nós estamos celebrando o segundo domingo da Quaresma e neste clima quaresmal a Igreja nos propõe a fidelidade, o sacrifício e, logicamente, a glória, a vitória. E as leituras de hoje, na primeira leitura, é apresentada o personagem Abraão, que leva em sacrifício o seu próprio filho. É estranho porque como Deus poderia pedir o sacrifício de um filho? É que faz parte da cultura da época em que os pais ofereciam aos deuses pagãos os seus filhos em sacrifício. E certamente Abraão tem essa intuição de oferecer a Deus quando ele lhe pede para sair da terra em que estava e ir e conduzir o seu povo a uma terra que ele lhe mostraria. Abraão, fiel a Deus, ao chamado de Deus, na tentativa de agradar a Deus, oferece o seu filho. E um anjo intervém dizendo que o nosso Deus é o Deus da vida e não da morte. E o que realmente temos como centro da mensagem é a fidelidade de Abraão, mesmo que lhe custe sacrifício. E somos chamados também nós a abrir mão de muitas coisas que nos apegamos, né, nesta Quaresma para a nossa conversão, mudança de mentalidade. A segunda leitura, São Paulo se dirige à comunidade de Roma, que está sofrendo devido à grande perseguição do Império Romano, que leva os primeiros cristãos aos martírios, às arenas. E São Paulo então diz: se Deus está conosco, quem estará contra nós? Para que tanto medo, não é? E ele compara, assim como um tribunal, alguém que se sente culpado, mas está para ser condenado, mas não tem nenhuma testemunha que lhe acuse. E Deus então nos dá o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para nos salvar. Quando Jesus assume a morte humana, o sofrimento humano. E por isso, essa ternura de Deus em mostrar-nos um Deus que se preocupa conosco, que está ao nosso lado nas dores e no sofrimento. O Evangelho é apresentado a transfiguração de Jesus. Jesus sai com seus discípulos, os mesmos discípulos que estarão com ele no Getsemane, na agonia, são os discípulos que contemplam a transfiguração de Jesus. Jesus muda de figura e os leva a um lugar isolado, no silêncio, porque ali eles receberão uma mensagem de Deus. No alto de uma montanha, a montanha, o local onde Deus revela a sua vontade, o seu projeto, como fez com Moisés. E ao lado de Jesus estão duas personagens, duas figuras, não é? Que é Elias, um profeta que foi arrebatado aos céus, numa carruagem de fogo, e que volta para dizer que Jesus é o novo profeta. E ali está ao lado de Jesus. Moisés representa a lei dos judeus, a lei do povo, né, eleito de Deus, Israel. E agora Moisés apresenta Jesus como a nova lei. Eles desaparecem, não é? E só permanece Jesus. Os discípulos, cheios de medo, contemplam essa cena maravilhosa, mas ao mesmo tempo sentem medo, porque entrar no mundo de Deus não é fácil, e provoca às vezes esse temor, mas Jesus então lhes anuncia que antes de acontecer a glória, a vitória, é preciso passar pela paixão e morte. Eles não entendem muito bem, só irão entender depois
da ressurreição de Jesus. Queridos irmãos, também nós nesta quaresma somos chamados ao sacrifício, a abrir mão de alguma coisa. Mesmo, né, se tivermos que passar pelo sacrifício, pelo sofrimento, sabendo tirar lição, proveito da dor, nós atingiremos a ressurreição. E é essa a proposta da Igreja hoje, neste tempo quaresmal, que cada um de nós, não é, esteja disposto, esteja fiel e poder assim corresponder à vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.